E aí, guerreiro, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver falando. Vamos falar um pouco sobre o assunto de atualidade dessa semana, que é o assunto que mais foi falado no jornal e que pode impactar diretamente e indiretamente aí a sua prova de concurso, que é sobre a Ucrânia e a Rússia. Um assunto aí bem falado, bem discutido e que você pode estar se perguntando de onde veio isso tudo, qual é o contexto, qual é a parte histórica e geográfica dentro desse conflito, e é isso que nós vamos falar agora. Nessa última quinta-feira, as forças militares da Rússia invadiram a Ucrânia, como você viu aí nos jornais. E tem relatos de tropas que estão cruzando aí diversos pontos da fronteira e explosões em grandes cidades, inclusive na própria capital e em outros pontos do país. Não apenas lá em Donbas, onde os grupos separatistas já estão fazendo um trabalho já há um tempo e que tem sido aí apoiado pela Rússia. Bem, os laços lá entre a Rússia e a Ucrânia já existem bem de antes da União Soviética, assim como as crises entre eles. Mas como foi com o fim lá da União Soviética, lá nos anos 90, guerreiro, que a Ucrânia se sentiu ainda mais abandonada por Moscou, também durante a Guerra Fria, pela falta de ajuda que o país teve na Segunda Guerra Mundial e principalmente pela péssima gestão que aconteceu durante a crise de Chernobyl, somado aí à crise de fome, entre outras coisas. Desde a fundação da Ucrânia, lá em 1991, existe uma grande divisão. A Ucrânia, que tenta se aproximar da União Europeia, mas que também tem fortes laços com a Rússia. Mas a elite do país acreditou que seria o melhor e talvez mais benéfico ali se juntar mais ao Ocidente do que com o Oriente. E aí começa uma situação delicada e o pontapé para toda essa crise. Mesmo assim, ainda acontecia um certo relacionamento entre esses dois países, principalmente de forma comercial. Bem, vamos já destacar alguns pontos importantes, já que 90% do gás natural que é utilizado lá na Ucrânia vem da onde? Da Rússia. E a Rússia utiliza isso para chantagear o país quando for necessário. E a Rússia vende gás natural para a Europa. Boa parte do gás natural da Europa vem da Rússia e passa pela Ucrânia. E a Ucrânia cobra uma fortuna pelo aluguel do espaço. Isso impacta a União Europeia, já que desde a saída lá da Angela Merkel não há nenhum líder influente suficiente para dialogar nesse meio entre União Europeia e Rússia, já que Putin vê Boris Johnson, o novo premier alemão, e Emmanuel Macron como inferiores a ele. Outro ponto é, a Rússia tem um controle, digamos assim, emocional sobre todas as ex-repúblicas soviéticas, mas aí encontra uma resistência da Ucrânia. Além disso, 50% da população da Ucrânia fala russo e um terço quase tem origem russa. E para a Rússia, isso já é mais do que motivo para ele olhar para esse país e falar: vocês são russos, queridos. A Rússia também atacou a Ucrânia quando seu presidente pró-Rússia foi disposto lá em 2014. Desde então, a guerra no leste já custou mais de 14 mil vidas. Se já não fosse o bastante, a Ucrânia também tem seus sentimentos pela Rússia, já que durante esse tempo, lá em 2014, a Rússia anexou seu território com o da Crimeia, que até então era uma península lá da Ucrânia. E depois disso, a Ucrânia ativou fortes negociações para fazer parte da OTAN, o contexto central de todo esse comentário, de toda essa guerra. O que significa, então, a presença dos Estados Unidos no leste europeu. E a pergunta que não quer calar: para que foi criado a OTAN? Apesar de hoje a OTAN ter um significado bem diferente do que era lá no inicial, no início era impedir o crescimento do socialismo russo. Já está percebendo? Ou seja, os russos consideram uma ofensa a inclusão da Ucrânia, seu país vizinho, que na verdade eles consideram até parte de si a OTAN. A OTAN já agregou ali os seus vizinhos, Estônia, Letônia, Lituânia, a aliança militar lá em 2004, o que já irritou o Kremlin. E, além disso, o lado russo alega que está acontecendo um genocídio de russos étnicos no leste da Ucrânia, já que parte dos separatistas da Ucrânia se sentem russos, falam russo, pensam como russo, têm costumes russos e são alinhados à filosofia da Rússia. E o interesse da Rússia, primeiramente, é em reincorporar os territórios que ela clama como seus, onde são habitados por russos étnicos, e o objetivo secundário é impedir que a Ucrânia se alinhe à Europa, entre na União Europeia e se alinhe aos Estados Unidos via OTAN. Então, aí vamos ao assunto da onde surgiu a atual crise. Ela iniciou-se lá para o final de 2021, para o início de 2022, quando a Rússia deslocou ali quase 100 mil, na verdade mais de 100 mil soldados blindados, armas para a sua fronteira com a Ucrânia.
Bem, e nós devemos também nos preocupar porque boa parte dos armamentos que teve lá no final da União Soviética, com o fim da União Soviética, ficou exatamente com a Ucrânia e com a Rússia. E porque nós também devemos nos preocupar mais ainda, porque a Rússia é declaradamente o país que mais possui bombas nucleares. Na verdade, são mais de 6 mil já declaradas. E se os Estados Unidos se envolver nessa guerra, geraria então uma terceira guerra mundial, que tem se falado? Olha, essa é uma longa discussão, mas podemos dizer que acho que talvez uma segunda guerra fria seria mais possível do que uma terceira guerra mundial. Na possibilidade de um conflito regional, veríamos ali que a Rússia sofreria sanções, como que o presidente Biden já comentou, o que poderia impactar certamente o mercado internacional. A Rússia faz parte da ONU, que deixamos aqui bem claro, que também já é um caso delicado e já estremecido. A Europa pode sofrer um desabastecimento de gás natural, a Europa também pode sofrer muito com isso, já que é um problema histórico, o gás natural que vem sempre da Rússia. E alguns perguntam, tá, vamos falar sobre então uma possível guerra que envolva mais países? Qual é a probabilidade disso acontecer? A China pode aproveitar esse momento de instabilidade geopolítica para atacar Taiwan, que já é um desejo antigo, e assim tomar o poder e se fortalecer como país. A Coreia já pode atacar o Japão, já que o governo japonês não pôde investir pesado em guerras, armamentos, desde então a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, vimos a China, a Rússia e a Coreia como uma parceira que os Estados Unidos não ia gostar e certamente atacaria. E quais seriam as consequências para o Brasil? Bem, eu não vejo muitas chances de ver o Brasil se envolvendo, já até que porque o Brasil não faz parte da OTAN, mas chegará uma hora que o Brasil precisará tomar uma decisão. E acredito que seja a favor dos Estados Unidos, porque envolveria uma necessidade de soldados daqui. Mais um problema aí para o lado do Brasil seria o fato do petróleo brasileiro ser tabelado pelo valor internacional praticamente aí desde 2014 por uma longa história. Eu sei que somos autossuficientes e mesmo assim, mas não é o assunto que poderia ser falado hoje, mas isso influenciaria o valor do petróleo, que já tem aumentado muito nesses últimos anos e que com certeza todos nós estamos sentindo. Porém, falando ainda da China, se ela mantivesse alheia à situação, a tendência é que o pacto seja então menor ou praticamente zero. Por que os Estados Unidos querem tanto se envolver? Os Estados Unidos e outros aliados da OTAN deixam claro que não tem nenhum plano de enviar tropas de combate lá para a Ucrânia, mas oferecem apoio através de conselheiros, armamentos e hospitais de campanha. Mas você pode estar pensando, pelo menos depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nem está tocando nesse assunto, né? Bem, a Alemanha suspendeu a aprovação do gasoduto Nord Stream 2 da Rússia, que seria um grande investimento da Rússia e de empresas europeias. Além disso, bancos russos estão recebendo um certo boicote da Europa e também dos Estados Unidos. E o mais duro golpe econômico que a Rússia poderia ter no meio disso tudo seria desconectar o sistema bancário russo do sistema de pagamento internacional SWIFT. Isso, no entanto, poderia impactar também negativamente as economias da Europa e dos Estados Unidos. Um tiro no próprio pé, né? Guerra gera o nacionalismo e isso poderia fortalecer Putin por um certo lado, que já não está tão popular lá no seu país como já esteve no passado. Mas essas sanções podem trazer problemas, inclusive para ele. E talvez essa seja a maior barreira que, para ele, inventaria uma guerra. Já para o presidente norte-americano Joe Biden, uma guerra seria algo crítico depois da forma da retirada das tropas lá do Afeganistão. Mas guerras historicamente são boas financeiramente aos Estados Unidos, país que sempre lucrou muito com a venda de armas, o que geraria talvez aí uma geração de emprego e talvez uma certa economia aí ao longo prazo, mas que com certeza impactaria aí as eleições futuras aí de Joe Biden. E o presidente da Ucrânia, meio a esse grande conflito? Bem, o presidente da Ucrânia, que foi eleito recentemente, na verdade ele era um ator de uma das séries mais populares da Ucrânia e ficou muito famoso na TV. Foi um outsider que venceu a eleição, em outras palavras. Bem, ele não tinha carreira política e está em uma situação hoje muito delicada, porque ele já vinha com índices de aprovação muito baixos há um tempo lá na Ucrânia. Ele acabou em 2021 com 20,25% das pessoas que aprovavam o seu governo, o que é um índice baixíssimo, como você pode já imaginar. E politicamente ele é irrelevante, para ser sincero, né? Bem, se ele terminasse o mandato, ele não seria reeleito hoje, não daria continuidade à sua carreira política, mas ele acabou sendo alçado a um novo papel de protagonista no meio dessa crise. A opinião de muitos analistas é de que ele
tem agido muito com serenidade no meio de todo esse conflito. Ele não tem apelado para clichês populistas, mas tem mantido ali uma posição da Ucrânia de defender a soberania, que é a decisão de não se alinhar à União Europeia, de pleitear uma candidatura à OTAN, e também não dá para dizer muito se ele sairia vencedor no meio dessa história. Mas é uma figura que está saindo com uma projeção muito maior do que o presidente há uma situação, há um ano atrás, que não estava muito popular. O que acontecerá nos próximos dias? Olha, eu não sou o pai de nada, né? Não sabemos, mas esse é um assunto que vamos acompanhar não apenas nos jornais, mas podemos deixar abertos aí para futuros concursos. Então, fique atento a esse assunto, que ainda tem muita coisa a acontecer, que pode mudar de diversas formas. E aqui do Colégio Curso Tamandaré, no nosso canal do YouTube, vamos falar bastante sobre esse assunto. É isso aí, guerreiro. Um forte abraço e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Camisa de time, esse é o modelo da quebra. Tu pode falar até mal, mas eu carrego o grito no contato só.